E se o conhecimento não fosse libertação, mas condenação? E se olhar fundo demais para o mundo fosse o suficiente para perder a própria humanidade? Para mim, Bloodborne não é só um jogo sobre monstros. É um jogo sobre pessoas que tentaram entender demais, sobre uma cidade que se recusou a aceitar seus limites e sobre um caçador que continua avançando, mesmo quando já não existe mais nenhum sentido. É uma autópsia filosófica do horror de existir em um universo que não oferece respostas. Bem-vindo, Rai Arna. Desde o primeiro momento, em Arna, fica claro que não estamos ali só para salvar o mundo ou coisa do tipo. Não existe uma profecia, não existe um destino glorioso. Existe apenas uma transfusão de sangue, e a partir daí, a obrigação de continuar. O game começa com uma promessa silenciosa. Você pode até sobreviver, mas sabe que não vai sair inteiro. O jogo é repleto de traumas e questões mal resolvidas. A cidade de Arnhem é uma cidade que se recusa a aceitar limites. Ela não aceita a doença. Ela não aceita a fraqueza, não aceita a própria humanidade. E assim, apela para o sangue, que promete cura, mas o sangue milagroso que surge como solução para o sofrimento traz uma transformação inesperada. E essa transformação não é evolução, é perda de identidade. É o tipo de consequência do sucesso profissional, do dinheiro e da fama na sociedade nos dias de hoje. As bestas não são monstros aleatórios, são pessoas que tentaram se tornar algo maior do que eram, falharam. O jogo trata o sangue como símbolo da obsessão humana por respostas fáceis, por prazeres rápidos, da recusa em aceitar que a dor, o medo e a morte faz parte da existência. O horror não nasce do sofrimento, mas da tentativa desesperada de apagá-lo. O caçador não tem nome, não tem passado, não tem voz. Ele existe apenas para agir. Isso não é preguiça da narrativa, é filosofia dentro do game. O caçador é um ser reduzido à função. Ele mata porque é isso que se espera dele. Mesmo quando tudo perde sentido, ele continua avançando. E é justamente aí que vemos Bloodborne se aproximando do existencialismo, sabe? Daquele niilismo. Não existe essência antes da ação. Não existe propósito dado. O caçador não sabe por que continua. Ele apenas continua. O game tenta mostrar que seguir em frente não exige sentido, apenas hábito. Poucos jogos transformam mecânicas em conceito como o Bloodborne faz com Inside. Quanto mais você entende o mundo, mais ele se deforma, se complica. Criaturas invisíveis passam a existir. Sons surgem do nada, o céu muda, a realidade se rompe. O jogo não recompensa o conhecimento, pelo contrário, ele o pune. Essa é uma ideia profundamente Lovecraftiana. A mente humana não foi feita para compreender o real sentido da sua totalidade. Existe um limite, e ultrapassá-lo significa se entregar à loucura. Bloodborne sugere algo cruel. Talvez ignorância não seja fraqueza, mas proteção. Tem uma frase que diz que a ignorância é uma dádiva, e o jogo coloca isso em xeque. Quanto mais você descobre, menos você entende. Quando os grandes seres aparecem no jogo, Bloodborne abandona qualquer ilusão de centralidade humana. Aquelas entidades não são deuses no sentido religioso. Ao enfrentá-los, não parecem ser bons ou maus. Eles simplesmente não se importam. Esse é o verdadeiro horror cósmico. Não somos odiados, nem observados, nem perseguidos como achamos. Somos irrelevantes. A nossa dor não tem significado algum para o universo. Os grandes seres não destruíram Yharnam. A humanidade fez isso sozinha, tentando compreendê-los, tentando de alguma forma tirar algo deles para usar ao seu próprio favor. E aqui o jogo abraça o niilismo. Não existe propósito maior, não existe plano oculto. O universo não oferece respostas, apenas existência bruta e indiferente. No game também a gente vê a Igreja da Cura, que também fracassou. E não foi por maldade, foi por certeza. Certeza que entendia o suficiente, certeza de que podia controlar o incompreensível, certeza de que o conhecimento tornava superior. Bloodborne critica a ideia de progresso sem limite, de ciência sem humildade. O jogo não condena o saber, condena a ilusão de domínio absoluto.
toda autoridade em Arnhem está corrompida, enlouquecida ou morta. Porque todas acreditaram que entender era o mesmo que controlar. E nunca é. Você conhece a vida, tá ligado? Você vê os outros errando, mas sempre se vê cometendo os erros, os mesmos erros. Por mais que você parece aprender com os erros dos outros. E entender não é o mesmo que controlar. A caçada nunca termina. Mesmo depois dos chefes, que são difíceis demais, até para os mais experientes no gênero, mesmo após os finais, a engrenagem continua girando. Isso não é falha de narrativa, é a mensagem. Assim como na vida, não existe conclusão. Não existe uma conclusão definitiva de fato. Apenas ciclos. Acordar, lutar, cair, aprender, repetir. A From Software faz muito bem isso com Bloodborne. E ele não pergunta qual o sentido da vida, ele pergunta o que você faz quando não existe resposta. Os finais de Bloodborne não são recompensas, são escolhas filosóficas, são ideias. O primeiro final oferece esquecimento, a ignorância como paz. Que sei lá, às vezes acho ser a melhor. O segundo aceita o ciclo, a resignação. E o terceiro abandona a humanidade, a transcendência ao custo de tudo. O que a gente vê muita gente fazendo aí. Nenhum é verdadeiramente bom, todos são honestos. Porque Bloodborne entende algo essencial. Não existe saída limpa do absurdo. O verdadeiro horror de Bloodborne não está nas bestas, nem nos deuses, nem no sangue. Está na ideia de que talvez não existe resposta alguma. E ainda assim, a gente continua jogando, a gente continua vivendo, avançando, tentando. Não por esperança. Isso é uma falácia que a gente gosta de ficar repetindo. Mas por escolha. Quando eu platinei Bloodborne, eu não obtive uma sensação de vitória. Foi pesado, foi cansativo. Mas eu aceitei que algumas obras não existem para confortar. Elas existem para revelar, para nos mostrar a verdade. E depois de experiências assim, dificilmente você sai o mesmo. É isso. Are you cold?